Fala, senhoras e senhores, Isaac mais uma vez aqui com vocês e hoje eu tô num ambiente diferente, porque esse é o primeiro episódio do Chalkcast, podcast do Chalk, onde a gente vai falar de negócios voltados para a Web3, né? Aqui a gente quer desmistificar tudo que a gente fala no mercado e falar de maneira simples para vocês que estão aí na outra ponta e que precisa aprender e entender o que está acontecendo com a tecnologia. E para esse episódio piloto, eu tô com outros dois fundadores do Chalk, que eu vou deixar eles se apresentarem, mas muito bem-vindo, Daniel e Diego. Se apresente pra galera, quem não conhece vocês, quem não conhece o Daniel, quem é o Daniel? Obrigadão, Isaac, sempre um prazer estar com você, cara, para além do profissionalismo, sabe, o carinho e a estima que eu tenho por ti e pela sua amizade. Bom, para quem não me conhece, galera, meu nome é Daniel de Paiva Gomes, sou advogado, um dos fundadores do Crypto House of Commons, então estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje nesse episódio 0. Sou autor do livro Bitcoin, a Tributação de Criptomoedas, e junto com meu irmão e sócio, o Eduardo de Paiva Gomes, também fundador do Chalk, né? Infelizmente não conseguiu estar aqui com a gente nesse episódio 0, mas a gente tem se dedicado fortemente a iniciativas educacionais envolvendo criptoativos, Web3, blockchain e como gerar interoperabilidade entre a parte regulatória e o nosso mundo tecnológico, né? Proporcionando algo que seja neutro tecnologicamente. Então, a ideia é sempre trazer o melhor dos dois mundos e o melhor diálogo nessa tradução entre o idioma computacional e o idioma Web3. Então a gente tem desenvolvido esses projetos e tive a satisfação de cruzar meus caminhos com o Diego, já tem alguns anos já. E mais à frente... Vamos contar um pouco dessa história. E mais à frente com o Isaac e desenvolver o Crypto House. Então, Dig, por favor. Bom, fala aí, galera. Muito bom estar aqui com vocês. Obrigado, Isaac. Obrigado, Daniel. Essa manhã chuvosa de São Paulo, caótica, demoramos a chegar, mas estamos aqui salvos depois de vir de barco quase, né? Com tudo parado. Mas galera, eu sou o Diego de Carvalho, eu sou vice-presidente da Nuremberg Mestre do Brasil. Através da Nuremberg eu sou um dos fundadores, junto com o Daniel, o Isaac e o Edu, do Crypto House of Commons. É muito bom estar nesse momento aqui dividindo nesse episódio como a gente construiu essa plataforma, esse projeto. É um projeto que envolve muitas pessoas, muitas cabeças e mais do que isso, muito diálogo. Acho que o grande lance do que a gente está construindo é muito voltado mesmo pelo conceito de descentralizar e poder dividir. Acho que a nossa força, mais do que ter autoridades, parceiros e marcas que acreditam no projeto, é a gente construir algo que nós acreditamos que vai ser transformador. Então, através do Chalk, a gente quer passar essa mensagem. A Nuremberg, como uma empresa alemã, pública-privada, ao qual os shareholders são o estado da Bavária, a cidade de Nuremberg, acreditou muito num tema que é inovador, disruptivo, um tema que eu, o Dani e o Edu demoramos aí com o apoio do JP, que é nosso CEO, para desmistificar a importância e como que a gente ia casar isso com todas as nossas indústrias. Para quem está nos ouvindo aí a primeira vez, a Nuremberg é uma empresa voltada para o mercado B2B. Hoje nós somos uma das 10 maiores empresas de feiras de negócio. A nossa sede fica na cidade de Nuremberg e a gente está no Brasil desde 2009, ajudando aí a alavancar mercados. Hoje a gente está em 28 setores econômicos. E a ideia do Chalk que nós temos é poder usar todo esse banco de dados, todas essas indústrias, todos esses setores que são importantes, tanto no aspecto de um PIB nacional como global, como elas precisam se adaptar e como elas precisam realmente se transformar para acompanhar essa evolução. Então eu queria agradecer muito Dani, Edu e Isaac por acreditarem e poder nos ajudar a educar essas indústrias. Então é muito bom estar aqui nessa manhã para a gente debater, falar um pouco mais aí do nosso futuro, o que a gente está tramando aí, o que a gente está criando para todo mundo aí que acredita e está participando conosco. E é um dos temas do episódio de hoje, né? Então, além da gente falar do Chalk, é falar como realmente os negócios vão ser impactados pela Web3, né? E por que esse projeto foi desenvolvido. Mas antes da gente chegar no assunto mesmo, queria até que contar para o pessoal um pouco da história, né? Como surgiu o Chalk. E surgiu com vocês dois, né? Então eu entrei depois, eu cheguei depois, galera. Mas conta pra galera, como que surgiu isso, né? Tipo, já ouvi essa história algumas vezes, mas é muito legal. Surgiu de uma troca de e-mail lá atrás, em 2020, quando não existia Elon Musk no mercado, quando não existia Michael Saylor no mercado. Bitcoin estava sendo negociado a o quê? A menos de $17 mil, possivelmente? Foi o quê? Por aí.
Em que data, especificamente, que vocês... Primeira vez que eu fui impactado pelo tema, pelo Daniel, que eu fiquei muito entusiasmado e fiquei apaixonado com a história e entender de fato, foi em janeiro de 2020. Nossa, então, faz muito tempo. Quando ele, na verdade, foi quando o Daniel desmistificou e me educou de fato como é que funcionava todo o mecanismo por trás do Bitcoin. Falou, a gente estava vivendo uma experiência imersiva muito bacana em Singapura, então a gente estava falando de tecnologia, e aí a gente se pegou falando muito na questão de blockchain, e você estava me explicando como é que funcionava, que era uma hard wallet, e foi muito legal porque me chamou a atenção, e naquele momento você, tem algo aqui que é importante, que pode ser um tema do futuro, o hype, mas é um tema que de alguma forma vai chegar nos mercados que a gente está. E aí eu lembro que a gente teve uma primeira troca que você e o Edu, acho que você fez um vídeo até para conteúdo, para a gente falar com um dos mercados, acho que era o mercado fármaco e o mercado de cosmético, sobre criptoativos e blockchain. E aí isso a gente está falando em junho de 2020. A Nuremberg também estava sendo altamente impactada, como os outros setores, aí pelo Covid. A gente estava se transformando e conteúdo era algo que a gente estava querendo enriquecer e trazer essas tendências. E aí no final de 2020, em outubro, eu e o Dani estávamos conversando e eu falei, Dani, olha aqui, a gente está tentando trazer novos temas para poder ajudar os mercados a se prepararem. A gente naquela época estava fazendo um evento de grafeno e aí eu falei, Dani, me fala mais como de fato, tendo todas essas indústrias em mãos, principalmente indústria como logística, que já utiliza da blockchain e tema de Web3, como é que eu posso ajudar os meus mercados? E aí foi muito legal porque o Dani e o Edu sempre tiveram uma preocupação muito grande na questão educativa, né? Não só desmistificar, mas como de fato gerar uma recorrência para que aqueles players que estão envolvidos, mais do que conseguir ganhar conhecimento, como é que eles vão colocar isso em prática? E aí a gente começou um trabalho com toda a equipe da Nuremberg, primeiro para desenhar um produto, e foi muito interessante, sabe, Isaac? Depois a gente conversou quando eu vim te conhecer, que a gente veio tentar entender aquilo que você faz, que é conhecer como poder desenvolver comunidade. Porque nós entendemos que a gente tinha muitos mercados, mas a gente precisava criar uma comunidade, ou mais do que criar, conectar essa comunidade com mercados que estavam, de alguma forma, não sendo vistos, que tinha toda a integração. E aí eu comecei a estudar muito plataforma, comecei a discutir com o Dani algumas experiências que a gente usou. E eu vou usar aqui o termo de laboratório, porque a gente usou outras experiências de eventos para trabalhar essa recorrência. E aí a gente criou um produto que nós gostaríamos tanto de tratar a questão de relacionamento, network, educação continuada, negócio e mais do que isso, a transferência do conhecimento, que vai além da educação. E aí, quando a gente começou a discutir isso, Dani e o Edu falaram, cara, a gente precisa criar algo que seja muito baseado no que se deu o nome Crypto House of Commons, que agora eu vou deixar com o Dani, porque acho que isso que eu acho que conectou e fez com que a gente nascesse com o projeto da forma que é. Não, o Dig foi perfeito aí nessa evolução histórica, pessoal. A grande preocupação sempre foi assim, acho que duas grandes dores, que eu sempre conversei muito com vocês, né? A primeira, a questão de recorrência. A gente sentia sempre que existem boas experiências, bons eventos, mas a partir do momento que terminou, é muito difícil manter a conexão. Por uma questão de fuso horário, por uma questão de ausência de interoperabilidade entre diversas plataformas de comunicação distintas, né? Um é Messenger, o outro é Instagram, o outro é, sei lá, Telegram, WhatsApp e por aí vai. Então faltava essa solução de continuidade para manutenção do contato e faltava também um foro, um lugar onde houvesse, vamos dizer assim, imparcialidade e uma posição equitativa entre todo mundo que estivesse lá. Porque a gente fala muito em trazer autoridades, né, do tema, mas não autoridade no sentido dela dar um top-down, né, ela prevalece o que ela fala por ela ser quem é. Não, é conteúdo, né? Então a gente sempre sentia essa coisa do tipo, poxa, são todos iguais, mas não são. E quando a gente começou a debater o nome, né, a primeira alternativa que veio à nossa mente era Crypto Club. E aí depois a gente começou a explorar, viu que já existia, né? E óbvio, era um nome bastante óbvio até. E a gente começou a debater essa questão muito mais filosófica, voltada por questões democráticas, de governança. E, poxa, quando a gente fez um retrospecto histórico do tipo, como que as democracias evoluíram, como o Estado se construiu, como que as pessoas se organizaram.
porque o Estado nada mais é do que a consequência de uma organização social, consequência de governança que originalmente era descentralizada, sempre foi. E a gente falou, poxa, tudo começou com essa dicotomia entre Casa dos Lords e Casa dos Comuns, né? House of Lords e House of Commons. E a gente se questionou, poxa, hoje nós temos uma composição bicameral entre Senado e Câmara e, né, todos nós temos as nossas, vamos dizer assim, inquietudes em termos de representatividade. Não é sempre que a gente se sente representado, isso não é uma crítica, mas a gente começou a enxergar na tecnologia de registro distribuído, a exemplo da blockchain, um instrumento para melhorar isso. Não para chegar numa perspectiva utópica de democracia direta, né? A gente sempre brinca, poxa, Aristóteles ia estar curtindo muito a blockchain, porque ele ia falar, poxa, NFT agora vira identidade individual soberana, e você começa a usar para ter uma democracia direta, não a representativa indireta. A gente sabe que isso é utópico, vai demorar. Num país como o Brasil, de dimensões continentais, a gente tem lugares... o poder, né? Ninguém quer perder o poder, a gente tem um país que tem ainda lugar sem saneamento básico, é utópico achar que a gente vai chegar nisso a curto prazo, mas um dia chegaremos. E foi nesse contexto de transparência, mutabilidade, e eu acho que hombridade e honestidade intelectual quanto àquilo que se fala, de forma imparcial, que a gente chegou nessa ideia, vamos ressignificar a Casa dos Comuns, usando blockchain. Então a gente pensa, usando o ethos da blockchain, né? Então a gente chegou nesse nome de Crypto House of Commons, que parece que casou, foi a liga que faltava, né? Acho que a gente teve a gente já estava numa atração boa, mas quando veio esse nome a gente falou, puxa, é agora. Agora a gente realmente conseguiu tangibilizar em palavras o espírito que a gente queria trazer para o mercado como um hub de negócios. Eu e o Isaac, a gente sempre debate muito sobre isso, né? Um hub de negócios no sentido de conectar as pessoas de forma imparcial. Então, desenvolvedores, empreendedores e regulador, né? Você ter um lugar comum de fala em que as pessoas se respeitem, as diferenças sejam ouvidas e você possa ali trazer posicionamentos que sejam diametralmente opostos, mas tentando sempre chegar no meio termo. Exato, e eu acho que o grande ponto nisso, né, é que existe um grande buraco, né, entre... Eu vou dar um passo atrás, né, entre o mundo analógico e a internet hoje, como a gente vive, né. Muitas indústrias ainda são analógicas, né, elas vivem ainda muito no passado aqui no Brasil. Eu acho que o avanço da internet, o avanço da tecnologia está sendo muito rápido, mas ainda existe essa etapa atrás. E agora a gente está desenvolvendo uma nova tecnologia, um novo ecossistema, um novo ambiente, onde são gerados novos negócios, e muita gente está distante de tudo isso, porque muda tudo. Foi como você falou, muda a propriedade, muda a maneira como você pensa em negócio, muda a maneira como você faz negócios, muda a maneira como você impacta o usuário, que a gente agora já não está mais falando de talvez produto de lead growth, onde você lida com o produto, ou marketing lead growth, onde você lida com marketing para adquirir usuários, você está falando de comunidades para construir produtos. Então, está mudando tudo. E existe um grande vão, um grande buraco para as pessoas entenderem esse ecossistema. E aí surge, né, tudo isso que a gente está criando, para criar esse elo, né? E aí eu volto também com a pergunta para vocês, né? Quão importante é aproximar essas indústrias hoje, e principalmente a Web 2, né, que já vem de Big Techs, né, já vem de grandes empresas de tecnologia, a entenderem isso tudo que está acontecendo, né? Porque até eles ainda não entendem. Esses dias eu fiz um bate-papo com o Google. Então o pessoal lá dentro do Google, por muitas vezes, com perguntas muito básicas sobre Bitcoin, sobre a tecnologia, sobre blockchain, sobre NFT, né? Para vocês, qual a real importância, né, de aproximar isso daí e como que a gente vai conseguir acelerar esse processo? Bom, acho que eu vou dar o pontapé inicial aqui, Dig. Eu vejo da seguinte forma, né? A gente precisa ter acho que a gente está nichado hoje, né? Você tem o Web3 como uma experiência que ela demanda um skill mínimo ali do usuário para ele atuar nativamente o Web3. Não estou falando aqui da atuação por meio de um intermediário, de uma corretora, mas atuar nativamente o Web3 como wallet, com DeFi, mintagem de NFTs não é algo trivial, né? Então existe uma barreira de entrada em termos de como você interage com esse ecossistema, e a experiência do usuário hoje ela não é tão fluida, ou ela não é tão acessível ou intuitiva como é no Web 2. Né? Até por todo conta dessa perspectiva de autocustódia, seja seu próprio banco, você é proprietário dos seus ativos, o ônus da responsabilidade cai muito no ombro do usuário. Então, existe essa objeção inicial que tem que ser quebrada a título de esclarecimento de como que ele tem que ressignificar a própria responsabilidade dele para interagir com o Web 3. O Web 2 está muito mais evoluído na perspectiva de experiência do usuário, né? Na minha percepção. Então, só que por outro lado, você tem toda a ausência daquele substrato de propriedade, você não é o proprietário de nada. Na verdade, seus dados estão sendo utilizados por terceiros.
A questão é como você faz essa conexão, que talvez seja um Web 2.5, que acho que é o meio do caminho, né? Não é todo mundo que vai querer esse ônus de realmente ser o seu próprio banco. Porque isso vem com muita responsabilidade. A gente brinca, né? Pô, perdeu as palavras-chave, acabou, você não acessa mais aquela carteira, aquela wallet. Então, realmente, vai existir, eu acho que um momento em que a gente talvez não seja 100% Web3. A gente, para uma grande parcela da população, vai ficar no 2.5. Então, a gente vai ter uma ressignificação de intermediários. E quando a gente pensa na conexão, né, do Web 2 com o Web 3, me parece que o segredo está justamente aí. Trazer o que é de bom do mundo Web 2 em termos de experiência do usuário, comunidades que já operam há muito tempo em boas plataformas como o Discord. No mundo cripto virou, acho que o carro-chefe em termos de aplicação para ser utilizada para essas comunidades. Que era um software somente para games, né? Exato, era super lado B, assim, né? E como trazer essas qualidades do mundo Web 2 para o mundo Web 3. Né? Aí eu acho que esse é o grande, o ganha-ganha. Né? Você traz o pessoal do Web 2 para o Web 3, educa essas comunidades para elas entenderem, e acho que o exemplo do mundo gamer é bom. Né? A gente tem hoje uma antítese entre os gamers Web 3 e os gamers Web 2. O gamer Web 2 ele tem quase que um preconceito com o mundo Web 3, eu tipo, não, eu não quero jogar isso daí, porque isso não é um jogo. E a gente vê que no começo era realmente assim, né? Você tinha os jogos que você olhava no Web 3 e falava, pô, mas cadê a gamificação real disso? E agora a gente vê que tem uma convergência. Né? Então, Nossa, palavra aí. Eu acho que legal pegando o que você falou e assim, pensando muito no negócio com as empresas, com as indústrias tradicionais. Que é onde você tem mais proximidade. Que eu acho que é o dia a dia, assim, que eu tenho visto. Eu vou responder sua pergunta com um outro elemento. Vou pegar um elemento base ainda que as indústrias estão discutindo, que é a transformação digital. Eu acho que tem um ponto que, assim, a gente ainda tem uma questão de skill. Então, assim, nem todas as empresas têm aquela pessoa que tem esse skill para entender o que de fato isso significa. Então, a palavra transformação digital virou uma coisa da moda, mas no fim do dia tem ainda pessoas que acreditam de ter uma conta da empresa no Facebook, ela está na transformação digital. Então, onde eu quero chegar? Eu acho que a gente tem um papel muito importante pensando no universo que o Brasil tem de empresas de pequenas, médio, grande, multinacionais, para saber levar de fato esse conhecimento e de fato desmistificar o que está por trás. Então, usando essa vertente, vamos pensar quando a gente fala de Web3, que é a realidade que eu vivo quando eu apresento o Choque. Então, nós estamos falando aqui de setores que vai do setor pet, veterinário, passando pelo setor de energia, indo para o setor de logística. Alguns desses mercados, eles já estão mais estruturados com a informação, mas nem sempre eles têm dentro da sua estrutura como empresa a pessoa com essa informação correta de como trazer. Eu acho que a iniciativa do Choque, como a iniciativa do CoinTimes, como a iniciativa dos irmãos Paivas, como outras iniciativas que a gente tem no mercado, é muito importante para criar um alicerce. Eu acho que a gente está ainda numa vertente que, quando você estava falando da questão dos jogos e você falou também da questão do Web 2.5, vem para mim assim, a gente tem certas indústrias que talvez elas não vão estar aptas a estar no 3.0, porque não é característica dela. Porque mesmo no Web 2.0, ela ainda não conseguiu se integrar. Então a gente precisa muito entender também quais dessas empresas estão no early stage, porque vai nos ajudar a tracionar e vão ter essa experiência e vão entender como de fato elas vão se capitalizar. E mais acho que do que se capitalizar, elas vão criar um ecossistema sustentável, porque a gente tem que olhar por esse lado também, não é só acho que a questão da receita em si, mas como é que você vai estruturar e como é que você vai criar de fato uma base para conectar todo esse caminho que está junto. E um outro ponto que eu acho que é muito legal, e ontem nós três fomos impactados por isso, é quando fala dessa experiência do usuário, a gente estando no lançamento da Ledger e vendo a nova Ledger. Pensando até que ficou sensacional. E se a gente for pegar ali, me chamou muita atenção. Vocês foram falando, eu pensei muito da questão do iPod. Eu lembro quando veio aí a primeira versão do iPod, porra, nós éramos, você ainda então era mais novo ainda, mas eu lembro assim, eu fui impactado, que porra é essa? Tava acabando. Só pra galera entender, né? A gente tava ontem no evento da Ledger, né? Exato. Foi anunciada a nova Ledger, que ela tá linda e maravilhosa, né? E aí, ela... Ledger Stacks. Ledger Stacks,
né? E a Ledger é uma das maiores fabricantes de hard wallet do mundo, né? Então, hard wallet é basicamente uma maneira que você guarda. É bom sempre trazer pro básico. Perfeito. A gente não sabe quem tá ouvindo. Então, é basicamente onde você guarda suas criptomoedas, NFTs, tudo que você vive nesse ambiente de Web3. De uma forma segura. Exatamente. E aí, o que foi muito legal é que eles trouxeram, para vocês também entenderem, a Ledger é uma empresa francesa, eles contrataram o design, que foi o responsável pela criação do primeiro iPod junto com o Steve Jobs, e foi o cara que desenhou essa nova experiência do usuário. Então é muito interessante, porque se a gente for pensar até em ondas, né, de evolução, a gente está passando esse momento até pelos produtos que estão por trás disso. Porque eu lembro a primeira vez que eu fui impactado pela MetaMask, porra, foi um caramba, sabe? Para não falar uma palavra mais feia, porque eu não sabia nem por onde começar. E muitas vezes você vai buscar um material tutorial, tem muita coisa que é difícil de você, às vezes, compreender o básico. Então, com essas barreiras, eu acho que essa experiência nova que as empresas entenderam que é muito importante para o onboard, e até o que a gente está pensando, né? Porque eu acho que a essência do Chalk, trazendo porque a gente sempre discute, é poder facilitar. E mais do que facilitar, é poder mostrar que também depende, como você falou, não só do usuário, mas da forma que se comunica. Então a gente também, querendo, a gente quer traduzir a comunicação do que existe no ecossistema de uma forma fácil, para diferentes personas. Eu vou usar essa palavra porque a gente tem sido muito impactado por isso quando a gente olha para dentro do banco de dados que a gente trabalha, né? A gente tem muitas indústrias que de fato já entenderam o que passou e como é que isso vai ser empregado, e outras ainda que precisam tomar um choque e falar, cara, ou você tomar um choque. Tomar um choque para poder de fato acordar. Não podia perder. Com certeza. É exatamente isso. Eu acho que essa evolução, né, como a gente tá falando, né, eu acho que essa aproximação de grandes players que já estão no mercado com todo esse novo ecossistema, e muito do que a gente falou, né, e com quem a gente conversou no Chalk, eu já venho conversando com bastantes setores com o passar dos últimos anos, né? E realmente, existe primeiro um grande espanto, né, com tudo isso. Nossa, não, mas não quero isso, não serve pra mim, né? Mas depois que a pessoa começa a entender, ela realmente começa a ver, cara, isso realmente pode estar dentro do meu dia a dia, pode... Tem valor, né? Tem valor, né? E eu preciso estar participando disso, né? Então a gente começa a ver cases brasileiros, realmente de empresas que são empresas tradicionais, empresas, às vezes, offline, que começam a ter essa transformação, né? Então, se a gente traz alguns cases brasileiros, a gente tem, por exemplo, o caso da Reserva, que é um dos melhores cases brasileiros, como eles estão utilizando a tecnologia, né, e todo esse ecossistema de Web3 para criar comunidades e evidenciar produtos, né? Eles estão agora, exatamente hoje, eles estão em lançamento do Spritz, se eu não me engano, esse é o nome, né, que é basicamente um tênis, que é um Phygital, né, que é basicamente um tênis que você vai ter o NFT dele, você pode escolher receber ele em casa, ou deixar ele guardado a vácuo num cofre, né? E você ter um NFT, então você pode depois vender o NFT e essa pessoa depois pode resgatar isso e tudo mais. Então, os caras estão revolucionando realmente isso. E eu posso falar, eu tinha comprado uma reserva 2 vezes, né? Depois que eu virei um detentor de NFT deles, né, que é o Pistol Birds, cara, eu já consumi, eu acho que já fiz umas 10 compras na reserva no último semestre, né? E eles fizeram isso depois do boom market, depois da explosão de tudo. Então dá para construir, né, e dá para aproximar. E a reserva é um grande case de qualquer player pode entrar e estar próximo do nosso mercado e fazer bom uso da tecnologia. E a grande questão é como as outras empresas vão começar a realmente ser transformadas com isso, né? Onde a gente vai começar a ver outros cases, né? Que eu não imaginava que uma empresa de roupa masculina, uma roupa de moda masculina, né, faria um case voltado para Web3. Não imaginava de jeito nenhum. Emplacar tanto, né? É. Tem um tópico até, Isaac, que eu sempre gosto de te ouvir falando sobre isso. Voltando para a questão de gestão de comunidades, que eu acho que até para o pessoal entender toda a evolução histórica, né? Eu conheci o Isaac já tem algum tempo agora, né? A gente tem outras iniciativas juntos, e me apaixonei pela trajetória dele como profissional, como ser humano, eu e o Edu, e convidamos ele para ser junto conosco um dos fundadores do Chalk. E tem um ponto que você sempre fala para mim, você fala assim, poxa, Dani, depois que eu conheci a Nuremberg, eu vi como esse mundo Web 2 precisa se conectar com o mundo Web 3. Então, assim, o mundo Web 3, você sempre já viu ele de uma forma muito ampla, mas quando você entrou no Chalk, viu a Nuremberg, viu as comunidades, vamos falar em comunidades, né, dela, você conta pra gente, como que você viu isso? Te causou espanto? O nível, vamos dizer assim, de talvez
paralisia no Sim. tempo tecnológico? E como que você vê essa, na sua atuação em gestão de comunidades, você consegue trabalhar da mesma forma esses dois mundos? Tem ajustes a ser feitos? Como que você enxerga isso? Boa, ótima pergunta. Acho que o primeiro ponto é que quando a gente trabalha com tecnologia, né, eu sempre trabalhei em startup, né, eu nunca trabalhei em uma empresa que tinha, acho que mais de 100 pessoas, né, então eu sempre trabalhei em startup muito early stage, né, que eu sempre pego a startup no começo, né, então eu trabalhava ativamente, ia desenvolvendo muita coisa dentro dela até eu fundar a minha, né. Então, eu sempre trabalhei no meio de tecnologias, fui desenvolvedor, trabalhei com dados, trabalhei com produto, então sempre tive nesse meio. Então, para mim, todo mundo vive nesse âmbito, né? Falar em 2022, cara, todo mundo vive no ano da tecnologia, brincando aí com o meme do Toguro. Quando você sai dessa bolha e vê, por exemplo, outras indústrias que estão muito longe disso, chega a ser assustador. Como essas pessoas talvez trabalhem de maneira ineficiente hoje em dia, né? Como tem setores que estão tão distantes, né? E quando a gente está indo, como eu falei, né, para uma nova frente de tecnologia, cara, essas pessoas vão ficar mais distantes ainda, né? Porque eles não vão conseguir correr atrás dessa evolução, porque vai ser complexo deles entenderem. E quando a gente começa a construir, quando você falou de comunidade, né? O primeiro conceito da Web3, né, um dos principais, é a descentralização e comunidade, né? Você vai ter um produto descentralizado e quem está descentralizando está construindo ele, né? Então as pessoas constroem para elas mesmas, né? Então você tem esse conceito base que veio lá com o Bitcoin, né? Então se pensar quem construiu o Bitcoin, cara, as pessoas estavam em torno dele. E isso foi trazendo, né? Isso é um ponto cultural do nosso ecossistema. Quando você olha para esses outros mercados, cara, não tem ninguém construindo para ninguém. É puramente demanda de um produto X que está sendo produzido e entregue e vamos ver, talvez se vai vender, né? Então tem muito essa perspectiva de mercado. Quando esse público começar a entender isso, e tem um trabalho muito grande para ser feito com essas empresas, que ela realmente entender que o público que está chegando agora, principalmente a geração Z, né? Então a gente está falando de um novo ambiente de consumo, nova forma de consumir, é totalmente diferente, né? Lógico que a gente não vai matar a indústria, a gente não vai matar essas empresas antigas, só que elas vão precisar se revitalizar e ser transformada para sobreviver nos próximos anos. E se a gente está falando que a gente está vivendo uma passagem geracional muito grande, né? Tem até um estudo falando sobre passagem de grandes fortunas, né? Que ela vai pular basicamente uma geração e vai chegar numa geração muito nova agora. Essa geração já é crypto-native, né? Então essa geração já vive. É uma geração que não gosta de bancos, é uma geração que quer ter criptomoeda, é uma geração que quer vivenciar isso, é uma geração que já gasta mais de 50% do tempo dela na internet. Então a vida dela já é online. Então a gente começa a mudar tudo. Essas pessoas se importam com valores, com culturas, com a forma como as coisas são construídas. E essas empresas, elas precisam entender isso. Senão, elas vão pecar em atender esse público. E esse público não aceita consumir qualquer coisa. Então, eu acho que esse é o grande ponto, né? E entra bastante do nosso trabalho e tudo que a gente está construindo. Essa conexão vai ser importante. E não é uma conexão plug and play, né? As pessoas precisam entender como tudo isso funciona antes de dar o primeiro passo. Cauda longa. Não é simplesmente criar um NFT, né? Como a gente viu várias marcas simplesmente criando um NFT e tipo jogando. E aí quando ela joga, né, que foi o caso do Rock in Rio, né? Eles criaram um NFT e jogaram para a comunidade. A comunidade simplesmente hateou. E o Rock in Rio tem uma comunidade incrível de fãs que vão de 2 em 2 anos, lotam, tipo, se acaba o ingresso, tipo, em poucas horas. E eles fazem uma aplicação da tecnologia de maneira tão básica que você olha, tipo, por que fizeram isso? Por hype. Não, eles não entenderam o que realmente é a essência da tecnologia e como construir isso, porque ele já tem a base final. Eu gosto de falar que toda empresa, todo produto, existe uma comunidade, existe um grupo de fãs daquele produto, né? Mas você não sabe trabalhar, você não conversa com ele, você só entrega. No momento que as empresas começarem a conversar e entender isso, realmente a gente vai começar a ver algumas mudanças de comportamento e mudança de produto também no mercado. Muito legal. Isso é o choque. Eu acho que a gente tem muita informação para compartilhar. Acho que só para finalizar o primeiro episódio aqui. É só para começar, a gente só veio aqui bater um papo. Exatamente. Acho que a ideia é trazer para vocês diferentes formatos, diferente conteúdo. A ideia é trabalhar a recorrência. O Choque esse ano foi incrível com o Choque Reunion.
No mês de novembro, a gente realizou aí 2 dias de evento, dia 18 e 19, na Câmara Árabe. A gente teve uma presença presencial muito importante. E vale muito lembrar qualificada. que todo esse evento Chalk Reunion que ele tá falando, né, ele tá disponível gratuitamente na plataforma. Com certeza. Você pode criar a conta gratuita e assistir todas as palestras desses 2 dias, que são palestras incríveis. E ter acesso a outros tipos de formato também, né, Isaac? A gente tem artigo, a gente tem uma série de... Shopcast, uma série de informações bacanas. Você que ainda não conhece a nossa plataforma, vá, navegue, entenda. A gente tem várias ideias que a gente vai também trazer ao longo do ano. O ano que vem a gente está preparando outros encontros presenciais. Acompanhe nós nas redes sociais, acompanhe os irmãos Paivas, Isaac Honorato, Coin Times e venha fazer parte dessa jornada. Nossa ideia é cada vez mais poder co-criar e ter vocês aqui junto conosco. E lembrando que você consegue localizar a plataforma em cryptohouseofcommons.com.br, faz um cadastro simples lá e já vai ser direcionado para a plataforma. É isso. Então, se você quer aprender sobre negócios na Web3, você está no lugar certo. Você não vai se arrepender. Aprendendo com os melhores. E para finalizar, agradecer a todos os nossos parceiros, todas as entidades que estão conosco nos apoiando, a todos os nossos co-criadores, palestrantes, agradecer também os nossos patrocinadores, a BNB Chain, que acreditou no nosso projeto, a Hador, que acreditou no nosso projeto, a Mouse Hunt, que acreditou no nosso projeto. Pedrão, não errei essa vez o nome, e fica aí. Muito obrigado pela confiança e principalmente pela Thomson Reuters. Dani, fala só um pouquinho do livro, que eu acho que é super importante, do NFT. Vamos aproveitar esse momento final, por favor. Bom, pessoal, além da vertente profissional e da minha atuação no Crypto House of Commons, eu tive a satisfação de presentear o Isaac com esse exemplar. Estou te devendo o seu, Dig. Eu e Eduardo de Paiva Gomes, meu irmão, sócio no escritório lá. Também tenho que agradecer o escritório, né? VDV e Paiva Gomes Advogados, também nos apoiou ali, patrocinou o evento. Bom, eu e o Eduardo, juntamente com o professor Paulo César Conrado, da FGV, o nosso grande mentor e um grande amigo, né? Diego já conheceu o Paulo, o Isaac também é uma pessoa muito querida. Nós desenvolvemos um projeto editorial que depois culminou na publicação de um livro chamado Criptoativos, Tokenização, Blockchain e Metaverso, Aspectos Filosóficos, Tecnológicos, Jurídicos e Econômicos. Conseguimos reunir 94 autores e autoras de Brasil, Estados Unidos e Europa em 89 capítulos e ao longo de 1.696 páginas. Então é um tijolo assim, eu costumo brincar, no limite é um bom apoiador de papel, né? Um peso de porta. Mas brincadeiras à parte, já estamos no top 5 da Thomson Reuters. Foi um projeto feito de forma graciosa. Nenhum autor foi remunerado, nem os coordenadores, nada. A gente realmente está entregando isso para a comunidade. E tudo ficou mais especial porque, além do lançamento que já aconteceu, a gente fez 2 lançamentos, um na Livraria da Vila e outro dentro do Chalk Reunion. A gente teve a satisfação de aceitar. A Thomson Reuters embarcou no projeto para desenvolver a primeira coleção de NFTs editoriais do Brasil. Que demais. Então são 100 unidades, dessas 100 unidades, 90 delas vão dar acesso a diversas aplicações, utilidades, benefícios. Então o pessoal vai ter assinatura do Chalk, vai ter mentoria comigo, Eduardo e o Paulo, vai ter acesso a uma cópia digital do livro, e claro, a representação digital também desse NFT. E os 10 especiais, eles, além disso tudo, tem ainda a obra física autografada e 3 deles que serão leiloados. Eles vão dar acesso também à cópia dos livros individuais que eu e o Edu temos nessa parte de NFTs e cripto, etc. Mas tudo isso, na verdade, tem um único propósito, que é gerar impacto educacional para quem mais precisa. E a gente teve a satisfação de conseguir conectar Noemberg, Thomson Reuters e a Educar Mais, da Carol, né? É uma organização sem fins lucrativos que tem iniciativas educacionais de Web3 para comunidades que precisem. Ela tá arrasando. É assim, sensacional o que ela tem feito. E todo 100% do produto da arrecadação dessa coleção vai ser destinado para educar mais para essas medidas afirmativas que vão ser desenvolvidas lá no Complexo do Chapadão, no Rio de Janeiro. Então é legal ver que assim, tudo isso não foi feito sozinho. Então assim, ok, a gente começou um projeto editorial, eu, Eduardo e o Paulo, mas se não tivesse ali mais 91 autores e autoras que topassem, eu brinco que é um livro DAO. Né? Ele foi feito a 1000 mãos ali. Mas não adianta ter o livro, se você não tem uma editora que vai dar uma credencial forte para ele. Aí entra a Thomson, com todo o profissionalismo deles, toda a confecção do material, que ficou incrível. Mas não adianta ter isso se você não está sendo ouvido pelo mercado. E aí entra muito o trabalho que a gente desenvolveu no Chalk, com o apoio do Isaac, com o apoio da Virei Notícia. Quero aqui agradecer também
né? O pessoal da Virem Notícia, o Luiz, o Maurício, que fizeram um trabalho maravilhoso, né? E no final do dia, se a gente não tem também quem receba e de forma diligente e responsável aplique isso, e aí temos a Carol com a Educar Mais, nada disso seria possível. Então, assim, é bonito ver que esse tipo de coisa que a gente vem desenvolvendo com o Choque me lembra muito aquele corrente do bem, né? Em que você vai fazendo algo bom para quem tá do seu lado, né? E acho que a minha relação contigo tem muito isso, né, Isaac? A gente vai se passando a bola até a belinha aqui, então eu fico feliz de também ter concretizado o lançamento dessa obra coletiva dentro do Choque e convidar todos, né, a acompanharem as novidades que vão sempre ser inseridas dentro da nossa plataforma. E também agradecer a Events, que acreditou no projeto desde o começo, ajudou a gente a desenvolver a plataforma, todos que estão conosco. Mandar um abraço para o Edu, que infelizmente não está aqui, mas é uma peça fundamental. Sim, a toda a equipe da Coin Times, que faz um trabalho maravilhoso, toda a equipe da Nuremberg, a Cíntia, a Duda, todo mundo que sempre nos apoia e ajudou a construir a Dori. Muito obrigado, acompanhe-nos e... É só o start, gente, é só o start disso tudo aqui. Fique por dentro aí do Crypto House of Commons. Valeu, gente. Obrigadão.